A paz do Senhor aos irmãos e a todos, que nos acompanham nesta live, nesta escola dominical, gravada aqui por meio, digital. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, poderosamente. Para nós é muita alegria, motivo de bastante alegria estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos, para compartilhar e meditar na palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos a lição de hoje, gostaria de convidar você que está conosco, acompanhando as lições, ou que é a primeira vez que você está conectando conosco, mas vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. A palavra já é abençoada, a palavra já é de Deus, mas vamos rogar ao Espírito Santo que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que esta palavra encontre um terreno fértil e possa produzir frutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade rica e gloriosa, Senhor, de estarmos, Senhor, diante de Ti, para falar da Tua palavra, Senhor, anunciar o Teu Evangelho, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, da Tua pessoa, Senhor, aprender mais, ó Pai, da Tua vontade, para que o Senhor possa cumprir, Senhor, em nossas vidas aquilo que lhe apraz. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que apresentamos a todos aqueles que estão conosco, acompanhando as lições, aqueles, Senhor Deus, que começaram a acompanhar há pouco tempo também, que o Senhor possa abençoar rica, poderosa e gloriosamente. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Este é o nosso rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a todos os irmãos aí que estão conosco. Não deixe, de dar aí, o seu like, clicar aí, no joinha aí do vídeo, para que nós possamos a cada vez mais, termos esse incentivo, essa motivação de estarmos aqui, falando e anunciando a palavra. E também, se você puder compartilhar nos grupos aí da qual você faz parte, será uma bênção também. A lição de hoje, ela fala sobre a pessoa de Cristo. Hoje nós vamos, observar a humanidade de Cristo e também a divindade de Cristo. As duas características, Jesus como homem e Jesus, Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, a Bíblia fala, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele tinha as suas duas naturezas, a natureza humana, mas também a natureza divina. O texto bíblico básico, ele está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 11, do versículo 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então aqui nós temos, os versículos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde, nós temos o texto bíblico básico da nossa lição de hoje. E o texto áureo, ele está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O texto áureo da lição, é o 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nesta passagem nós vemos, aqui o escritor ao Timóteo, dizendo que há um só Deus,
E também um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E ele ressalta, Cristo Jesus, homem. Nesta passagem nós vemos, que não existe outro mediador a não ser o nosso Senhor Jesus. Só Ele pode nos ligar a Deus. A humanidade tenta, se ligar a Deus de diversas formas, diversas maneiras, mas nós temos a certeza, pela palavra do Senhor, que há um só caminho, há uma só verdade, que é Cristo Jesus. E Ele é o único mediador. O estudo da pessoa de Cristo é chamado de cristologia. Sempre foi objeto de interesse na história da igreja. Desde os tempos mais antigos, heresias surgiram por causa da má compreensão de quem era Jesus. A igreja professa a doutrina das duas naturezas de Cristo numa só pessoa, pois crê neste mistério revelado pela palavra de Deus. Se negarmos esta doutrina, estaremos também negando um dos grandes pilares do cristianismo. Então, desde os tempos mais antigos, diversas heresias surgiram, a respeito da pessoa de Cristo. Uma delas é que Jesus veio somente em carne, então ele não tinha a divindade. Outros, já afirmam que Jesus, ele veio somente como Deus e não em carne. Mas nós aqui acreditamos que Jesus tinha as duas naturezas em uma só pessoa. Ele era carne, mas também era Deus. E nós vamos ver essas duas partes aqui na lição de hoje. Primeiro, a humanidade de Cristo. O que significa para os cristãos afirmar a humanidade de Jesus Cristo? Se havia na igreja primitiva o reconhecimento de que Jesus era o Messias divino, remidor dos pecados, qual o valor de reconhecer também sua humanidade? Visto que a natureza humana é apontada como sendo má, corrompida e dominada pelo pecado. Então alguns negavam, essa natureza humana de Cristo, porque falava que a natureza humana é má, ela é corruptível, é cheia de pecado. Mas nós cremos que Jesus veio em carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, imaculado e sem pecado. Então essa é a nossa crença, João, no início do seu evangelho, acentua a boa nova de que o Verbo se fez carne. Havia na igreja primitiva o reconhecimento de que quem reconhecesse no Filho de Deus apenas um enviado celestial, sem vínculo com a natureza humana, estaria violentando o ministério de Jesus. Mesmo depois da ressurreição, o Novo Testamento destaca a humanidade do Senhor. Comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Atos capítulo 10, versículo 41. Jesus aqui na terra, Ele teve, as mesmas, vamos dizer assim, Ele passou pelas mesmas situações que nós, Ele teve sono, Ele teve fome, Jesus, Ele foi, teve ali, Ele sofreu por nós, sentiu dor, chorou, Então nós temos vários episódios na Bíblia, onde nós vemos aqui a humanidade de Jesus. Em certa feita na Bíblia fala que ele estava dormindo, no porão ali do navio, e os discípulos ali começaram a ver o vento e o mar se agitando, e foram acordar o mestre. E Jesus ali acordando, disse, por que vocês têm de medo, homens de pequena fé? E ali repreendeu o mar, repreendeu o vento. Então Jesus, ele tinha, as mesmas características humanas de qualquer pessoa. Ele sofreu também dores, se nós vemos ali, na sua paixão e morte, quando ele recebeu aquela coroa de espinhos, quando ele ali foi, traspassado, os seus pés e as suas mãos, ele sentiu tudo aquilo, a dor dos cravos, a dor da coroa de espinhos, Jesus, ele sofreu por nós. Jesus também chorou. A Bíblia fala que quando Lázaro morreu,
e ele chegou ali, né, diante daquela situação onde ele estava ali sepultado. A Bíblia fala em João, né, no Evangelho de João, Jesus chorou. Ele também chorou, ele sentiu ali, né, compaixão das pessoas. Então ali revelando a humanidade do nosso Senhor. Qual era a necessidade da humanidade de Cristo? Primeiro, para ser o nosso representante. Na obediência ao Pai, Jesus venceu naquilo que Adão falhou, a obediência. Jesus tinha de ser um homem para ser nosso representante e obedecer ao Pai em nosso lugar. Se nós abrirmos a Bíblia aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, nós temos a seguinte passagem. Romanos 5, 18 e 19. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui estava afirmando, né, esses versículos afirmam o que aconteceu com Adão e o que Jesus veio restaurar, né? Aqui no versículo 18 diz assim: porque por um só homem veio, né, uma só ofensa, Adão, né, ofendeu a Deus ali desobedecendo, veio o juízo para todos os homens. Assim também com um ato de justiça de Jesus, né, morrendo por nós, veio a graça sobre todos os homens. E no versículo 19, pois pela desobediência de um só homem, falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, né, muitos serão feitos justos. Então, né, nós somos justificados perante Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus nos fez justos, né? Nós não merecíamos, mas Ele nos justificou. O que é justificar? Ele ali assinou, vamos dizer assim, né? Dizendo, né, a Deus, vamos, né, conjecturar dessa forma, que nós não somos mais, né, pertencentes ao mundo do pecado, mas sim pertencentes à pátria celestial. Então nós somos justificados, nós somos resgatados, somos comprados, né? Fomos absolvidos da condenação e da morte por intermédio de Jesus Cristo. Então a primeira necessidade da humanidade de Cristo é para ser o nosso representante. Assim como Adão falhou, né, Jesus veio para restaurar. Também para oferecer um sacrifício de substituição pelos nossos pecados. Se Jesus não fosse homem, não poderia ter morrido em nosso lugar, pois somente alguém que fosse plenamente homem poderia pagar a pena pelos pecados dos homens. Então Jesus, ele se fez homem e foi ali o sacrifício substituto de todos os outros sacrifícios que eram requeridos. Então, pelo sacrifício de Cristo, hoje nós somos perdoados, né? Somos resgatados a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17. Hebreus capítulo 2 tem uma passagem que reforça essa nossa afirmação. Hebreus 2, 14 ao 17. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo.
né? Então aqui fala, olha, foi misericordioso e fiel sumo sacerdote, e para ser semelhante aos seus irmãos. Então Jesus, ele veio em carne também para se sacrificar por nós. Para ser o único mediador, é o outro ponto, né, da necessidade da humanidade de Cristo. Mediador entre Deus e os homens. Precisávamos de alguém que conduzisse de volta a Deus e que representasse Deus para nós. E somente um preencheu esse requisito, Jesus. A única pessoa que tinha todas as qualificações, né, vamos dizer assim, para ser o mediador entre Deus e os homens é Jesus, né? Ele sendo Deus e sendo homem, né? Ele passou por aqui, por esta terra, ele conheceu, né, a natureza humana, a carne humana, mas em tudo ele foi vencedor. Para compadecer-se como nosso sumo sacerdote, assim como nós lemos aqui em Hebreus 2:18, era necessário que alguém plenamente homem e plenamente Deus para cumprir este papel de reconciliação entre Deus e os homens. Então era necessário alguém que tivesse essas duas naturezas para cumprir este papel, né, de sumo sacerdote e também ser, né, o sacrifício vivo entregue a Deus. Provas bíblicas da humanidade de Jesus. Agora a gente vai para um outro tópico aqui da nossa lição, que é algumas coisas que a gente já tinha comentado, mas agora a lição ela se aprofunda um pouquinho mais. Jesus nasceu em corpo. Ele foi concebido pela Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 1, né, 18 e 20. Também está no Evangelho de Lucas. Isso tornou possível que ele fosse um homem sem pecado. Então Jesus, ele veio em carne, nasceu em corpo, mas foi concebido virginalmente, né, por Maria, por obra do Espírito Santo. Então Jesus, ele não foi concebido, né, pelo pecado ou pela carne, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus possuía limitações humanas, tinha o corpo e mente humanas, como confirma lá João 1,14. Ele sentiu fome, ele sentiu sede. Sua limitação corpórea se expressa também no fato de que ele morreu na cruz e foi tentado em todas as coisas. Jesus, né, como homem, isso foi, né, possível. A sua morte foi possível devido à sua natureza humana, porque se ele viesse somente como Deus, é impossível matar a Deus, né? Mas como ele tinha uma natureza humana também, né, ali ele teve, né, como se entregar pelos homens, pela humanidade, como sacrifício, morreu na cruz, né? A pessoa de Jesus morreu ali, né? Mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, né, ele ressuscitou a si mesmo. Ou seja, ele morreu como homem e ressurgiu como Deus Todo-Poderoso. Jesus possuía emoções humanas. Sua alma angustiou-se, em João 12:27. Ele chorou de tristeza, em João 11:35, foi a passagem, né, que nós falamos aqui, que Jesus chorou na morte de Lázaro. Então Jesus, ele teve várias emoções, sentimentos que nós temos, né? Jesus passou por aqui, ele sentiu as mesmas necessidades. E como homem ele pôde experimentar, né, todas as aflições deste corpo corruptível. Mas ele diz na sua palavra, né, em mim sois mais do que vencedores. Então essa é a primeira parte da lição, onde nós vimos aqui a natureza humana de Cristo. E agora a gente vai para o tópico 2, que fala sobre a divindade de Cristo. Negar a divindade de Jesus é deixar de reconhecer a doutrina que constitui na espinha dorsal do cristianismo. A igreja primitiva repudiou qualquer tendência
que houvesse menosprezo à plena divindade do Senhor. Qualquer subordinacionismo é rejeitado, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Então, negar a divindade de Cristo, dizer que Cristo veio somente em carne, é deixar de reconhecer a doutrina do cristianismo. Porque Jesus, sim, veio em carne, mas também Ele é Deus, veio como Deus. Não havia em Jesus duas pessoas ou mentes, mas uma pessoa com duas naturezas. Não tinha duas pessoas diferentes, Jesus homem e Jesus Deus. E sim, duas naturezas, uma humana e uma divina, na mesma pessoa de Jesus Cristo. É isso que muitos não entendiam na época. A necessidade da divindade de Cristo. Somente o Deus Todo-Poderoso podia pagar a pena dos pecados da humanidade. Somente Deus poderia apagar os pecados. Ninguém, vamos dizer assim, ninguém nessa terra tinha poder e autoridade para redimir os pecados. Somente Deus. E Jesus cumpriu este papel. A salvação vem do Senhor. O homem não pode salvar-se a si mesmo e nem ao próximo. Mas Cristo, sendo Deus, pode salvar. Então nenhum homem nessa terra pode salvar ninguém. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. A salvação, nós somos salvos por meio da graça, e a graça é um dom imerecido de Deus. Então não tem condição de um homem salvar o outro. Nós podemos levar as pessoas a Deus, ser instrumentos para levar o Evangelho, mas nós não salvamos ninguém. Ninguém salva ninguém. Somente Jesus pode salvar. Nós levamos a pessoa até Jesus, e ali Jesus proporciona a salvação. Então a salvação, ela vem do Senhor. Por isso que tem que ser um Deus Todo-Poderoso para poder apagar os pecados, redimir a pessoa, transformá-la numa nova criatura, e assim ela poder ser justificada e salva. Somente Deus pode ser mediador entre Ele mesmo e o homem, levando-nos a Deus e trazendo Deus a nós. Jesus é a ponte, nós falamos assim, usamos essa metáfora. Jesus, ele é a ponte que liga os homens a Deus. O pecado, ele tende a nos afastar de Deus. Ou seja, o pecado, ele aumenta o abismo, entre Deus e o homem. Mas Jesus, ele veio para ser essa ponte, para que o homem, mesmo em seu estado de pecado, mesmo em seu estado, de miséria, ele ainda tenha esperança de transformação, de nova vida, por meio de Jesus. Então, enquanto ele vai ali atravessando essa ponte, agora eu estou também fazendo essa metáfora, enquanto o homem ele sai da sua condição pecadora ali, vai atravessando aquela ponte, o Espírito Santo ali vai transformando, vai lhe dando ali, condições para que ele possa atravessar a ponte e chegar até Deus, justificado, salvo, transformado. Então Jesus é essa ponte que nos liga até Deus, porque Ele é o único mediador. Somente Deus poderia satisfazer sua própria justiça em relação à punição do pecado. Vamos ver lá em Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26 diz assim: a justificação pela fé. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus, né? Somente Deus ali pode satisfazer, né, a sua própria justiça, quando ele é justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Que maravilha, né? A partir do momento que você crê em Jesus, você é justificado, Deus te faz justiça, você se torna justiça em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que de nós não merecemos nada, né? Porque nós somos dessa terra, somos pó, mas quando Jesus, ele entra na vida do homem e transforma, nós somos justificados, somos feitos nova criatura em Cristo. Comprovação bíblica da divindade de Jesus. Jesus é chamado de Deus, João 1:1, né, nós temos essa referência. Romanos 9:5, várias referências, né, onde Jesus é chamado de Deus. Nessas passagens, a palavra Deus é usada com referência ao Criador e governador de todas as coisas. Então, nessas passagens aqui, né, que eu citei, João 1:1, versículo 18 também, Romanos 9:5, 2 Pedro 1:1, que nós vamos ler aqui, 2 Pedro 1:1, só para não ficar só nas nossas palavras, né? 2 Pedro 1:1. Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaste a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ali Pedro fala, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, nessas passagens, a palavra Deus quer dizer o quê? Criador e governador de tudo. Então, esse é o conceito bíblico para Jesus. Cristo é chamado de Senhor. Referindo-se a Cristo, a palavra Senhor é empregada como tradução do hebraico Javé ou Jeová. Então, aqui, referindo-se à palavra Senhor, também, né, traz essa conotação do hebraico de Jeová. Jesus possuía atributos divinos, onipotência, Mateus 8, 26, 27, 14, 19, né, onipotência, Jesus operou vários milagres, maravilhas, né, então ele tinha poder, tem poder, eternidade, Jesus disse, né, que antes de Abraão ser, ele já era, né, ele já havia, né, quando ele disse que viu também Satanás cair como um raio do céu, né? Então a eternidade é um atributo divino de Jesus. Onisciência, em várias passagens da Bíblia, Jesus, ele conhecia o coração das pessoas, né? Em algumas passagens bíblicas tem até, né, o trecho que fala, Jesus conhecendo o coração daquelas pessoas, ou seja, Jesus conhecendo os pensamentos. Isso é onisciência. E poder para perdoar pecados. Marcos 2, do 5 ao 12, né? Uma passagem lá que eles desceram aquele paralítico pelo telhado, né, da casa, porque não tinha como entrar. E Jesus olhou para aquele paralítico e disse, filho, os teus pecados são perdoados. E ali aqueles fariseus, escribas, diziam, mas quem é este, né, que perdoa pecado? Como ele pode dizer que perdoa pecado? Somente Deus perdoa pecado. E ali Jesus, né, nessa passagem diz, conhecendo os corações, ele disse assim, para mostrar que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. E ali aquele homem
levantou, pegou aquelas coisas que ele tinha lá e foi embora, né? Levantou-se e andou. Então Jesus ali, né, tinha poder para perdoar pecados, para restaurar a vida daqueles que estavam na miséria do pecado e também para curar, né, enfermidades e trazer de novo à vida aqueles que estavam, né, marginalizados, estavam desprezados pela sociedade. E nele habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9 diz assim, só para a gente referenciar. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Maravilha, né? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus tinha toda a plenitude da divindade no seu próprio ser, né? Jesus possui atributos divinos. No ato da encarnação, o Deus Filho infinito e eterno fez-se homem e assumiu nossa natureza para tornar-nos participantes da sua natureza divina, segundo a Pedro 1:4. Então aqui nesta lição, nós podemos, né, identificar as duas naturezas de Cristo, da pessoa de Cristo. A sua natureza humana, que ele veio em carne e habitou entre nós, e a sua natureza divina, como nós lemos aqui, né, pois no seu corpo habitava toda a plenitude de Deus, né, ou toda a plenitude da divindade. Então Jesus, homem, Jesus Deus, veio a este mundo, sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou e trouxe a todos nós uma nova vida e uma nova esperança por meio, né, da sua missão, por meio do seu evangelho. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Agradeço a todos os irmãos que permaneceram aqui conosco nesta lição. Domingo que vem, né, vocês estarão aí recebendo mais uma lição da palavra do Senhor, a lição de número 11, falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje nós falamos de Cristo, semana que vem vai ser falado sobre o Espírito Santo, também uma lição poderosa para os corações, para os nossos corações. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um. Não deixe aí de deixar, né, o seu gostei aí, né, o seu like, compartilhe se for possível, porque nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e queremos que você também participe conosco. Vamos orar, agradecer a Deus e já, né, entregando aí esta mensagem e o Senhor possa frutificá-la na vida de cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça por essa oportunidade. Abençoa cada irmão, a cada irmã que nos acompanhou, Senhor, durante esse período, onde nós aqui meditamos na Tua Palavra. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor Deus, o pastor dessa igreja e a todos aqueles, Senhor, que aqui, juntamente conosco, estamos, ó Pai, no mesmo objetivo e propósito de juntos adorar, bendizer e propagar o Teu Evangelho. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos neste momento. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.